Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está com poucas pessoas aqui. Opa, o Vinícius abriu a câmera para não parecer que eu estou falando com a parede. Né? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre campo magnético e força magnética. Né? Vocês viram que a lição dessa semana, né? Tava com sotaque chique, sotaque francês, sotaque chinês, então tava bem legal, né? Então, mudou um pouquinho aí do que vocês estavam habituados, né? Mas é uma parte bem, relativamente simples, né? Relativamente simples do eletromagnetismo, né? Só que tem muitas aplicações, e às vezes as pessoas se confundem por causa das aplicações, mas o cerne da coisa, a teoria é extremamente simples. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Né? Deixa eu apresentar aqui. Cadê a apresentação? E hoje, para ser diferente também, eu vou pegar uma aula antiga minha, né? Não vou escrever na mão, porque esses desenhos são complicados. Né? Então, deixa eu apresentar aqui. Está todo mundo vendo minha apresentação? Sim. Beleza, deixa eu ver se eu consigo colocar em tela cheia isso. Ih, será que ele não deixa? Ele não deixa. Ih, caramba. Não, pô, tem uns negócios tão bacanas aqui. Deixa eu tentar parar a apresentação e tentar de novo. Então, peraí, parar a apresentação. Vamos tentar. Isso aqui vai ter que dar certo. Uma hora isso vai ter que dar certo. Vamos lá. Não estou acostumado com a apresentação do PowerPoint, então vamos ver. Embora isso não seja a apresentação do PowerPoint. Vamos lá. Aqui está apresentando e agora eu vou tentar compartilhar com vocês. Vamos lá. Então, uma guia do Chrome, não. Eita, peraí. Deixa eu ver aqui. Compartilhar tela inteira. Acho que tela inteira não vai ter erro. Né? Bom, acho que agora a gente vai aqui. Perfeito. Está dando para ver, né? De fato, essa aí é uma aula que eu preparei. Acho que a maior parte de vocês eram crianças aí, né? Nem sei se sabiam ler. Isso aí foi uma aula que eu preparei para 3 de abril de 2009. Né? Acho que foi a primeira vez que essa disciplina era dada na UFABC. Naquela época, acho que ela se chamava BC 0206, depois virou BC 0209, depois virou BCJ, enfim, isso vai mudando com o tempo. Bom, quando a gente fala de campo magnético, né, a gente pensa normalmente num ímã, né, e como você vê as linhas de campo magnético? Você pega uma pequena bússola e na direção da bússola você tem a direção e o sentido do campo. Né? E a gente costuma dizer que as linhas de campo saem do norte e vão para o sul. Né? De fato, o polo norte magnético da Terra está perto do polo sul da Terra, polo sul geográfico, e o polo sul magnético está perto do polo norte geográfico. Eles não coincidem exatamente os pontos, né? O polo geográfico com o polo magnético, né? Mas é muito próximo. Tá? Bom, como é que veio essa história de campo magnético? Bem, se você for lembrar do campo elétrico, como é que a gente definiu o campo elétrico? Você tinha uma carga, né? E a força elétrica dada dessa carga, você pegava uma carga teste, media a força, e aí você tinha o campo elétrico definido como a força por unidade por carga. Né? E a primeira coisa que se pensou, quando começou a lidar com campo magnético de forma séria, no final do século XVII, início do século XVIII, pensaram assim, bom, será que eu posso definir campo magnético do mesmo jeitão? Ou seja, será que eu posso definir o campo magnético como sendo na carga magnética vezes o campo magnético? Bom, por mais que se buscasse essa tal carga magnética, né, até o presente momento não foi encontrada na natureza essa suposta carga. Né? Então, ninguém nunca encontrou isso aqui. Né? O pessoal continua pensando, pesquisando. Esse é o Gato Félix, ele era muito popular na década de 50, era um desenho animado. Né? Década de 50 do século passado.
Né? Ficou-se pensando, até que um cara teve uma ideia, né? Lá pelo século XVIII. Né? Lá pelo século XVIII, o sujeito pegou uma carga e colocou um ímã perto da carga. E o que acontecia? Ficou observando a carga ali e nada acontecia com a carga. Até que colocou-se essa carga em movimento. Quando essa carga é colocada em movimento, né, aparece uma força, né, magnética que não existia quando a carga estava parada. Então, devido à velocidade dessa carga, aparece uma força. E essa força é muito doida. Ela é perpendicular não só à velocidade, ela é proporcional à carga, ela é proporcional ao módulo da velocidade, proporcional ao módulo do campo. Só que ela é perpendicular tanto a um quanto ao outro. Então, os vetores V e B formam um plano, e essa força magnética é o vetor perpendicular a esse plano, é o vetor normal ao plano. Né? E a gente expressa isso, consegue expressar essa força matematicamente como sendo o módulo da carga e produto vetorial de V com B. Né? Obviamente, aí a unidade desse campo magnético, se você pegar aqui, isso aqui você vai ter Coulomb, isso aqui você vai ter metro por segundo, e o B, se você dividir o F pelo Q e o V, vai ser Newton por Coulomb metro vezes segundo. Né? Só que isso aí dá-se o nome de Tesla, né? Em homenagem ao cientista. Não é em homenagem à fábrica do Elon Musk. Né? É uma homenagem ao sujeito que fez muito eletromagnetismo, que se chamava... esqueci o primeiro nome dele. Acho que é Giovanni Tesla, alguma coisa assim. Tá? Nicola, isso, eu lembrava que o cara era italiano. Né? Mas, enfim. Bom, como é que funciona essa encrenca aqui? O módulo, né, da força é proporcional à carga, proporcional à velocidade e proporcional ao seno desse ângulo aqui. O que significa? Se esse θ for zero, né, ou seja, se o V for paralelo ao B, a força é zero. Agora, se o B for perpendicular ao V, a força é máxima. Né? Outra coisa, a força magnética é perpendicular ao V e perpendicular ao B ao mesmo tempo. Né? Então, não tem outro jeito a não ser pensar de forma tridimensional quando você fala de força magnética. Né? E para fazer a produto vetorial, bom, você pode fazer matematicamente, usando a definição de produto vetorial, né, dessa forma aqui, mas para descobrir o sentido, muitas vezes é prático você usar a regra da mão direita, onde eu coloco a carga, eu estou mostrando aqui uma regra da mão direita um pouco diferente do que o professor Jean colocou. Né? Ele colocou uma regra da mão direita onde você tem o giro e você tem a mão empurrando. De fato, a que eu costumo usar mais é essa aqui. No indicador, você coloca a velocidade, primeiro vetor, né? No dedo do meio aqui, eu nem sei o nome desse dedo aqui, mindinho, pai de tudo, eu não sei o nome. Enfim, nesse dedo do meio, né? O dedo que você usa para fazer um sinal obsceno, né? Você coloca o B e o resultado da sua força tá aqui no polegar, certo? Então, essa aí é o produto vetorial. Obviamente, tentou-se descrever a força de uma forma mais simples, né? Como no caso da lei de Coulomb, no caso da força elétrica. Só que, pelas propriedades dessa força, o fato dela ser perpendicular a essas duas, teve que se usar esse artifício, né, desse produto vetorial. Teve que se usar esse artifício matemático para descrever matematicamente essa força. Tudo bem, pessoal? Estou apresentando aqui, não estou conseguindo ver vocês. Tranquilo até aí? Aqui está tranquilo. Beleza, então. Então vamos lá. Isso aqui é basicamente um resumo de outro jeito do que o Jean falou, sem o sotaque francês. Tá? Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um sotaque de alguma coisa. Tá? Bom, isso aqui foi adaptado de uma aula que eu dei em 2009. Em 2009, eu levei para a sala de aula uma lâmpada de hidrogênio, tá? Onde eu aplico uma diferença de potencial muito alta e você vê os átomos de hidrogênio aqui florescendo. Tá? E a fluorescência vem do choque dos íons de H+, com os átomos neutros do gás. Tá? Só que quando eu coloquei um ímã perto dessa coisa aqui, esse feixe que estava bonitinho aqui
vindo daqui, o finalzinho do feixe, o finalzinho da lâmpada. Quando eu coloquei um ímã aqui, eu até desenhei o polo sul dele, né, porque eu analisei qual que era a direção do campo. Você vê que o feixe dessa lâmpada de hidrogênio, ele se dobrou completamente para cá, ou seja, ele bateu na parede. Ele que estava para vir aqui para o centro veio completamente para cá. Como é que a gente explica isso? Eu estava aqui com um próton a uma dada velocidade, o campo magnético estava nesse sentido aqui, e apareceu uma força magnética que jogou todos os íons para a parede, né? Esse é um experimento bem, demonstração bem bonito para fazer. Infelizmente a gente não consegue fazer ele à distância porque eu não estou na universidade, eu estou em casa, né? E fizeram um hospital de campanha lá na UFABC tão cedo, eu não quis ir lá, né? Bem, uma outra coisa legal de aplicação de campo magnético, né? Esse experimento aqui é um experimento simples que você consegue visualizar a força magnética, né? Mas no final do século XIX, quase todo laboratório que se prezava tinha o que se chamava de tubo de Crookes, né? Ela era a última palavra em aparato científico no século XIX. Como é que funcionava essa coisa? Você passava uma corrente elétrica aqui nesse filamento, e o filamento aquecido aqui liberava elétrons, né? Então você tinha elétrons que eram liberados aqui pelo filamento. Só que eu aplicava uma diferença de potencial com umas baterias aqui. Já existiam baterias, eu conseguia aplicar uma diferença de potencial razoavelmente grande entre esse ponto e esse. Daí eu fazia um furinho aqui. O que ia acontecer? A animação que eu tinha aqui feito no PowerPoint não funcionou no Linux, mas enfim. O que acontece é que alguns dos íons, dos elétrons que passavam aqui por esse furinho, eles passavam com alta velocidade para esse outro lado aqui. E aí, como havia choques entre esses elétrons e o gás rarefeito aqui, no século XIX não conseguia se fazer vácuo tão bem quanto se faz hoje. No século XIX você conseguia pressões aí da ordem de 10 na menos 3, 10 na menos 4 milibar, com aparelho semelhante ao nossos aspiradores de pó de hoje em dia. Então você não conseguia um vácuo muito bom. Então o que acontecia? Bom, e hoje em dia também não se consegue fazer grande coisa. A gente no século XIX o vácuo que a gente tinha era da ordem de 10 a menos 3 milibar, e o vácuo que a gente consegue nos melhores laboratórios aí, eu já trabalhei num acelerador de elétrons, a gente consegue trabalhar com um vácuo aí da ordem de 10 a menos 12 milibar. 10 na menos 12 milibar é alguma coisa da ordem de 10 na menos 14 atmosfera. Em 1 metro cúbico de vácuo, do melhor vácuo que se tem hoje em dia, você ainda tem algo da ordem de 1 bilhão de moléculas e átomos zanzando aqui pelo vácuo, né? No espaço interestelar, esse vácuo é pior ainda. Você está cheio de molécula e átomo aí zanzando pelo que se chama de vácuo, né? Então o vácuo não é tão vazio assim, mesmo no espaço interestelar, né? Então, voltando aqui à vaca fria ou ao elétron quente aqui. O elétron é acelerado aqui, aí ele ganha uma certa velocidade e se choca com os átomos e ele emite luz, né? Então, isso aí era chamado no século XIX de raios catódicos. Eles chamavam desse nome aí porque ninguém sabia direito o que era. Eles estavam estudando o que era. Mas todo laboratório de física tinha esse tubo de raios catódicos, né? Só que ninguém sabia o que era direito. E tentando se entender o que essa coisa era, né, foi que se descobriu várias coisas no século XIX. Röntgen descobriu os raios-x, né, na Alemanha. Thomson descobriu o elétron, né, e também foi descoberto o efeito fotoelétrico com esses aparelhos de tubos de raios catódicos, né? No caso do experimento raio-x, ele colocou um alvo aqui, e quando os elétrons atingiam o alvo, geraram uma radiação que ele não sabia o que era, que ele chamou de raio-x, né? Para descobrir o elétron, o sujeito colocou um campo magnético aqui, analisou o movimento do elétron, e através daquilo percebeu que tinha uma partícula com massa 180 vezes menor que o átomo mais leve conhecido. Então, opa, aí tem alguma coisa estranha, né? E o efeito fotoelétrico foi descoberto que com um tubo de raios catódicos ao contrário. O cara colocou um alvo aqui, iluminou com luz e viu que saíam elétrons do alvo. Mas o aparelho era exatamente o mesmo, só que meio que às avessas, né? Bem, no século XX,
esse tipo de aparelho aqui foi extremamente importante para o desenvolvimento de válvula. Né? Válvula é uma espécie de registro que abre e fecha a corrente elétrica. Né? E antigamente isso era feito com tubo de raios catódicos. Hoje em dia se faz com transistores. Né? As TVs antigas, até o final do século XX, as TVs eram de tubo, né? A TV tinha uma tela meio arredondada na ponta, e isso aí também era um tubo de raios catódicos, que vinha o sinal de TV, aí por campo elétrico e magnético você tinha uma varredura dos elétrons na tela, e aí você tinha a formação da imagem. Né? Monitores de computador funcionavam da mesma coisa, e os osciloscópios até o final do século XX, início do século XXI, funcionavam com tubos de raios catódicos. Em 2009, eu fiz quando eu dou essa disciplina presencialmente, eu costumo fazer um experimento muito bacana, que eu pego um osciloscópio antigo que eu tenho no laboratório, coloco no modo XY, então ponho um pontinho, faço aparecer um pontinho na tela, e aí vou com um ímã externo e fico guiando aquele pontinho que aparece na tela. Né? Infelizmente, não dá para a gente fazer isso aqui. Né? Bom, agora a pergunta que eu faço é o seguinte: o que acontece, né, com a trajetória do elétron na presença de um campo magnético? Opa, está funcionando minha simulação. Se eu tiver, pessoal, um campo magnético apontando aí para fora da tela de vocês, olha que interessante, esse campo magnético está apontando para fora da minha tela e para fora da tela de vocês. É uma coisa interessante isso. Agora que eu me toquei. Para onde está apontando a força aí? Agora eu vou esperar vocês responderem. Para onde está apontando a força? Só fazer a regra da mão direita. Tá apontando para cima? Exatamente, está apontando para cima. O que acontece? Se você faz a regra da mão direita, você vai ver que vai estar apontando para baixo. Mas como eu tenho um elétron aqui, a força é para cima. E aí eu tenho um deslocamento, né, desse feixe e ele vai atingir outro ponto na tela. Né? Isso eu normalmente costumo fazer em aula demonstrando com o osciloscópio antigo. O osciloscópio é meu particular, mas eu deixei na UFABC antes da pandemia e está preso lá. Né? Bom, quando você tem a junção de um campo elétrico e um campo magnético simultaneamente, né, você vai ter duas forças aí. A força elétrica, né, decorrente do campo elétrico, e a força magnética, dependendo do campo magnético e do movimento da partícula. Se eu não tiver movimento, se essa velocidade for igual a zero, né, a força magnética é nula. Né? Então, a força total que age numa partícula carregada vai ser a força elétrica mais a força magnética. Por algum motivo X, essa força total aqui é chamada de força de Lorentz, em homenagem a Lorentz. Um exemplo bem bacana disso é quando eu tenho isso aqui. Para onde está apontando a força elétrica, gente? Tem um elétron se movendo com velocidade v, você vai ter uma força elétrica e uma força magnética. A força elétrica aponta para que lado? Para baixo? Exatamente, e a magnética? Nessa configuração. Para baixo? Não, para cima. Veja que a carga é negativa, eu estou com um elétron aqui. Então a força elétrica aponta para baixo. Veja que a força magnética ela também é um produto vetorial de V com B, mas também é proporcional à carga. Se a carga for negativa, inverte o sentido da força. Mesma coisa aqui no caso do campo elétrico. Então eu vou ter uma força elétrica para baixo e uma força magnética para cima. Né? E vai ocorrer uma coisa muito louca aqui. Quando o módulo dessas duas forças for iguais, o que vai acontecer? A força vai ser zero. Então imagine experimentalmente como é que você gera esses feixes de partículas. Feixe de elétrons. Você tem uma resistência elétrica, passa a corrente, aquece, os elétrons se soltam. Aí você acelera os elétrons. Mas o que acontece? Como esses elétrons estão numa certa temperatura finita, né, você tem uma distribuição de velocidades. Então, se você tiver um aparato como esse aqui, com campo magnético e campo elétrico, os únicos elétrons que não vão se desviar são esses daqui. Se eu tiver um elétron muito lento, o que vai acontecer? Ele vai sofrer uma força para baixo. Se eu tiver um elétron mais rápido que isso, com uma velocidade maior,
do que essa razão aí, ele vai sofrer uma força magnética, a força magnética vai vencer a força elétrica e ele vai passar para fora aqui. Então é só a gente fazer um furinho aqui e a gente consegue deixar um feixe de elétrons monoenergético, ou seja, todos os elétrons que passam por aqui têm a mesma energia cinética e a velocidade é dada por essa razão aqui, E sobre B. Tá? Tudo bem, pessoal? Bem, isso aí é uma coisa que foi chamada de seletor de velocidades. Né? O cara que inventou isso aí foi o J. Thomson. Né? O J. Thomson era o físico experimental, eu diria, o cara era um gênio. Ele era o maior físico experimental do século XIX e início do século XX. O cara tinha uma mão, ele conseguia fazer experimentos que os outros não conseguiam. Né? Por exemplo, tem um experimento de determinação de carga de elétron que outros tentaram fazer e não conseguiram fazer, né? E ele conseguiu o experimento de Millikan. De fato, tem esse nome, experimento de Millikan, mas o Millikan não obteve resultados bons. Quem obteve resultados bons foi esse cara aqui. Ele tinha uma mão experimental muito boa. Ele encontrou, pouco antes do começo do século XX, no final do século XIX, um corpúsculo com massa 1.800 vezes mais leve que o menor átomo conhecido. Posteriormente, esse corpúsculo foi chamado de elétron. Né? E ele conseguiu fazer isso porque ele tinha um feixe monoenergético de raios catódicos. Ele inventou esse aparato aqui, esse seletor de velocidades, né? E aí ele sabia exatamente que velocidade estava o elétron pela razão do campo elétrico, campo magnético que ele aplicou, e aí ele conseguiu determinar a razão carga-massa do elétron com uma precisão fantástica. Né? Mas como é que funciona o movimento de uma carga em um campo magnético uniforme? Depois desse seletor de velocidades, ele colocou o elétron num campo magnético aproximadamente uniforme. Né? Vamos pensar o seguinte aqui. A força magnética é QV vetorial B. Né? Pergunta que a gente faz. Sem o campo elétrico, o que acontece com a energia cinética? Deixa eu olhar para vocês. Cadê vocês aqui? Apareceu mais gente. Agora a gente está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Como é que eu posso escrever energia cinética de qualquer partícula de massa m, pessoal? Deixa eu até ligar meu celular aqui que eu vou escrever no papel aqui. Estou sentindo falta de escrever no papel. Então, pessoal, como é que eu escrevo energia cinética de qualquer partícula? mv ao quadrado dividido por 2? Exatamente. Eu vou escrever essa geringonça aí. Deixa eu escrever essa geringonça aqui e mandar para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar, deixa eu gerar aqui mais um. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Aqui, vamos ver se vai funcionar. Às vezes não funciona tão rápido assim. Opa, tamo lá. Tamo lá. É nóis, tamo lá. Deixa eu tirar isso aqui um pouco pro lado. Eita, consegui. Deixa eu compartilhar agora a minha tela com vocês. Opa. Tá aqui. Essa é uma parte que eu achei que ficou um pouco sem explicar direito na aula de hoje. Deixa eu ver aqui. Deixa eu enxergar. Vocês estão enxergando minha tela, o problema é que agora eu não estou enxergando. Tá aqui. Peraí. E agora deixa eu parar a apresentação e mostrar meu papel para vocês aqui. Vamos lá, apresentar agora, guia do Chrome. Cadê minha guia do Chrome? Essa aqui é vídeo. Agora eu estou na minha praia. Né? Então, pessoal, vocês estão enxergando minha tela? Minha página? Eu estou vendo. Beleza. Então, o que acontece? O Vinícius falou lá que energia cinética é igual a meio de mv ao quadrado, certo? Isso aqui pode ser uma partícula de massa m e velocidade v, certo? Só que eu posso escrever essa coisa da seguinte maneira. Meio de m produto escalar de v com v. Posso ou não posso? Posso escrever desse jeitão, né? Bom, como é que é a variação temporal da energia cinética? Né?
Quando eu realizo o trabalho numa partícula, eu estou variando a energia cinética dela. Né? Então, a variação temporal vai ser o quê? Vai ser meio de m d dt de v escalar v. Certo? Só que isso aqui eu tenho um produto. Né? É um produto escalar, então eu vou ter Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter dois, se você pensar nos termos, eu vou ter 2Vx dVx dt, mais 2Vy dVy dt, mais 2Vz dVz dt. Eu posso escrever essa tanqueira como sendo duas vezes V escalar dV dt. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Bom, 2 corta com 2, né? E eu fico com isso aqui. dk dt, variação temporal da energia cinética, vai ser igual a mv escalar dv dt. Isso aqui é absolutamente geral. Eu não falei para vocês que força que eu estou considerando. Né? Bom, se eu pegar a força elétrica o que é? Força elétrica vai ser igual ao quê? Vai ser vai ser Q vezes Z, certo? E eu posso escrever força como sendo M dV dt, certo? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, essa força elétrica, o produto escalar dela com a velocidade pode dar algo diferente de zero. Tudo bem? Pode dar algo diferente de zero sem problema nenhum. Mas o que acontece com a força magnética? A força magnética ela é dada por Q V vetorial B, certo? Força magnética é dada por V vetorial B. Então, se eu tiver um caso onde eu só tenho campo, se eu só tiver campo magnético, essa aqui vai ser a força total. Então, o meu M dV dt vai ser o quê? Vai ser Q, se eu passar esse M para baixo, V vetorial B. Tudo bem, gente? Tranquilo? Isso aqui se eu tiver só campo magnético, se eu não tiver campo elétrico. Aí o que vai acontecer? Vocês concordam comigo que o resultado de um produto vetorial, esse dV dt, é perpendicular ao B e perpendicular ao V? Sim ou não? Vocês concordam comigo? Por quê, professor? Essa parte eu não peguei, não. Produto vetorial, Leon. Produto vetorial de dois vetores. Vetor V com vetor B. Essa aqui é a força dividida pela massa só. Tá? Isso é a força dividida pela massa. Se a força é perpendicular a V e perpendicular a B, você concorda comigo que essa tralha aqui ó, é perpendicular, o resultado é perpendicular ao V e perpendicular ao B? Certo. Beleza? Agora, olha só, se eu só tiver se eu só tiver campo magnético e voltar nesse dk/dt aqui que eu estava calculando, quanto vai dar o produto escalar do V por esse dv/dt? Esse dv/dt é perpendicular ao V. Então, quanto vai dar isso aqui? Dá zero? Dá zero. Exatamente. Quando eu só tenho... Deixa eu até escrever. Eu estou muito monocromático hoje. Eu fiquei... Eu acho que eu passei para o PowerPoint, daí o negócio ficou meio esquisito na minha cabeça. Então, quando eu só tenho V, quando eu só tenho B, não tenho campo elétrico, o que acontece? Isso aqui vai ser zero. E o que significa essa tralha? Derivada da energia cinética em relação ao tempo ser igual a zero. Significa que o K é constante. Em outras palavras, o campo magnético para uma partícula carregada, isolada, né, ele não consegue variar a energia cinética. Tá? Deixa eu voltar para a minha apresentação agora. Cadê minha apresentação? Eita, nossa senhora. Eita, não. Nossa, peraí. Eita.
Deixa eu parar a apresentação e voltar aqui para o nosso PowerPoint. Deixa eu voltar para cá. A tela inteira. Então, o que acontece? Isso aqui eu fiz no PowerPoint de uma forma mais rápida. O K é aquilo que o Vinícius colocou, é meio de mv ao quadrado. Eu posso escrever ele como meio de mv escalar v, e o meu dkdt é mv escalar dvdt. Só que isso aqui, o dvdt é a força, o m, você pode pensar de outra forma, m dvdt é a sua força. Se eu só tiver campo magnético, essa força é perpendicular à velocidade. E produto escalar de algo, de um vetor velocidade, pela força, então vai ser igual a zero. Logo, um campo magnético uniforme, ele não muda o módulo da velocidade da partícula. Então, o que essa tralha faz se eu não consigo mudar o módulo da velocidade? Né? Se a gente for pensar aqui numa carga se movendo perpendicularmente a um campo B, por exemplo, um elétron se movendo aqui, ele vai sofrer uma força para onde? Né? Para nenhum lugar. Peraí, eu tenho V, B. Como assim para nenhum lugar? Você vai ter uma força aí. Você vai ter uma força magnética. Eu não falei que a força magnética é zero. Eu falei que a taxa de variação temporal da energia cinética é zero. Que movimento que vocês podem pensar que você vai ter uma força, mas você não vai ter uma variação do módulo da velocidade? Legal esse GIF animado que eu coloquei aí, né? Quando eu era jovem, não tinha paciência de procurar esses GIF. Seria então uma força paralela ao V? É perpendicular, né? Se a força fosse paralela ao V, você mudaria a velocidade. Somar, né? Ia somar. Exatamente, né? Então, de fato, o que você tem aqui... Cadê meu mouse? Você tem aqui uma força que empurra para cá. Então, o que vai acontecer? Num primeiro instante, você vai ter a velocidade mudando para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, e você vai gerar um movimento circular uniforme. Né? Bom, se a velocidade tiver uma componente na direção do campo, o que vai acontecer? Você não vai ter só um movimento circular uniforme. O componente da velocidade na direção do campo magnético vai permanecer constante, porque na direção do campo eu não tenho força. A força está só nesse plano aqui, né? No plano de V vetorial B. Se eu tiver uma componente da velocidade apontando para fora da folha ou para dentro, ela vai permanecer constante. E aí eu tenho o quê? Eu tenho um movimento helicoidal. Tá? Mas nesse plano aqui, do V vetorial B, nesse plano aqui, eu tenho um movimento circular uniforme. Né? Opa, peraí. Não, eu voltei um slide. Eita. Não estou acostumado a mexer com PowerPoint, fico fazendo coisa errada aqui. Professor, essa parte do movimento circular uniforme eu não consegui entender. Peraí, vamos lá. Quem que perguntou? Eu, André. O que você não conseguiu entender aí, André? Por que faz movimento circular? Por que Não, faz... Não, é porque ele faria um movimento perpendicular a V e ao campo. Isso. Ele só não devia, então, só ir para cima? Deixa eu te mostrar o que acontece aqui. Deixa eu compartilhar meu papel aqui. Eu gosto de papel. Estou muito acostumado com papel, então vamos lá. Vamos tentar tirar a dúvida do André. Que legal que você perguntou. Vamos lá. Tá aqui. Deixa eu compartilhar com vocês isso. Perfeito. Então vamos lá. O André colocou uma coisa interessante. Então aqui tem o meu elétron, ele está com velocidade V para cá, e aqui o campo está saindo para fora. Então isso dá uma força F perpendicular ao V. Certo, André? Então essa força aqui está perpendicular. Mas o que vem a ser força? Força é M dV dt. Significa o quê? Significa que depois de um instante dt, a minha variação no dV, meu ΔV, vai ser o quê? Vai ser
F sobre M vezes 1 dt. Tudo bem? Tranquilo? Certo. Então vamos pensar aqui o que acontece no instante posterior. Esse dv vai estar apontando para cá, ó. Certo? E aí, obviamente, deixa eu usar mais cores aqui, vai. Eu tenho um roxo aqui. Então, no instante t mais dt, como é que vai estar a velocidade? A velocidade vai estar para cá, ó, em v mais dv. Tudo bem? Tranquilo? Isso depois de passado um tempo dt, infinitesimal. Perfeito? Esse dv para cima é da força. Exatamente. Olha só, ele está no mesmo sentido da força. Ó. A força, ela é perpendicular à velocidade. Uhum. Tudo bem? Tudo bem. Esse aí é o instante v mais dv. Vamos analisar agora o que ocorre nisso aí. Como eu ganhei um dv aqui para cima, esse é meu v mais dv. Então, esse aqui é um instante t mais dt. Esse é um instante t, certo? Isso é o que aconteceu no instante t. Ele veio velocidade v para v mais dv. Agora, aqui, o que acontece? Para onde vai estar apontando a força? Se eu fizer que v vetorial b, o que vai acontecer? Ele vai estar apontando, a força vai estar apontando para cá. Veja que aqui ela estava apontando numa direção, aqui ela está apontando na outra. Certo? E aí eu vou ter qual incremento? Deixa eu desenhar em... Deixa eu ver que cor eu tenho aqui. Amarelo. Vamos ver se vocês conseguem ver amarelo. Esse aqui é mais um dv que... O amarelo nem eu vou ver. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Ah, verde. Verde. O incremento dv que eu vou ter agora, nesse segundo instante, nesse instante t mais... Opa! T mais dt, não vai ser nessa direção aqui, ó. Vai ser nessa outra direção. Esse vai ser um novo incremento. Você entendeu? O resultado cumulativo disso aí, André, é o seguinte, ó. Se eu tiver, ó, vou tentar fazer de várias cores aqui, ó. No instante inicial eu estou aqui com um V, certo? Passou o intervalo de tempo dt, eu vim para cá. Eu ganhei um incremento, esse incremento veio para cá. Passou-se um tempinho, minha velocidade veio para cá. Veja que eu não posso mudar o módulo. Daí passou mais um intervalo de tempo, fazer em verde. Eu vou ter o quê? Eu vou ter um outro incremento nessa direção. E aí o meu V vai para cá. O que vai acontecer? O resultado cumulativo disso aqui vai ser um movimento circular uniforme. Por que movimento circular uniforme? Porque quando eu tenho só campo magnético, a energia cinética é constante. O que significa energia cinética constante? Significa que o módulo de V não varia. Tranquilo? E o único movimento que eu tenho é variação na direção da velocidade, mas o módulo dela não varia, né? É o movimento circular uniforme. Tranquilo? Entendi. Ficou mais claro? Ficou mais Professor, claro? Oi. Então eu desenho então dessa força aí do V, o F e o B seria a regra lá da mão direita, que seria esse desenho Exatamente. dessas Exatamente. três forças que vai tender para esse movimento circular aí. Peraí, 3 forças? Não, são três componentes, né? Três componentes ali, considerando o campo magnético. Bom, de fato você tem... eu não entendi o que você quer dizer, não. Não, se você, onde está esse desenho, o desenho de cima aqui da sua folha? Ah, tá. Desenho de cima aqui. Tá. Não, o do meio agora. Do meio, tá bom. Tá bom. É que eu tô com ó, esse que é o F. Ah, entendi o que você quer dizer com componente. O F e o V seria, né, os dois dedos aqui. Isso, exato. Ah, entendi. É isso aí. Então, deu para entender isso aí? E à medida que eu vou ganhando, eu vou ganhando velocidade, vai acontecendo isso, ó. À medida que o tempo vai passando, né, eu vou sempre girando o vetor velocidade. Por isso ocorre esse movimento circular uniforme. Agora veja, se eu tiver uma situação em que eu tenho uma componente da velocidade na direção do campo, esse movimento circular aqui vai acontecer, mas você vai ter uma componente da velocidade na direção do campo. E essa componente fica inalterada, porque a força magnética ela é sempre
perpendicular ao campo. Então você não pode ter força na direção do campo, tá? Então, se você tiver componente de velocidade na direção do campo, você vai ter esse movimento circular somado a um movimento uniforme na direção do campo. O resultado disso é um movimento helicoidal, né? Na década de 80, o Chacrinha, é como o Chacrinha fazia, né? Acho que não é da época de vocês, nem da minha, eu era uma criança pequena, né? Nem queiram saber o que é o Chacrinha, mas ele ficava fazendo essa helicoidal no programa dele, tá? Beleza, pessoal? Aí Oi. esse trajeto, esse círculo que ele faz, varia, o tamanho dele varia de acordo com a velocidade? Então, o que acontece? Vamos lá. Opa, deixa eu pegar uma folha em branco aqui. Deixa eu achar uma folha em branco. Eita, não é essa. Ah, tá aqui. Vamos pegar uma folha em branco aqui, ó. O que acontece? Quando para você executar um movimento circular uniforme, o que acontece? Eu tenho aqui meu vetor R. Olha só. Vê se eu consigo demonstrar isso aqui rapidamente para vocês. Meu R vai ser o quê? Vai ser, eu vou chamar isso aqui de Rzão. Rzão. Isso aqui eu vou chamar de θ. Vai ser o quê? R cosseno θi mais R seno θ na direção J. Tá? Essa é a posição da minha partícula aqui. Tá? Que está fazendo um movimento circular uniforme. Mas CR não varia. Então, o meu θ, e para ser uniforme, θ é igual a ωt. Então, eu tenho um R que é igual a R cosseno de ωt na direção I, mais seno de ωt na direção J. Faltou folha. Para eu calcular, o que é velocidade? Velocidade é taxa de variação da posição. É dr dt. Se eu derivar essa tralha aqui, o que vai acontecer? Isso aqui vai dar... derivada do cosseno é menos seno, né? Mas eu vou ter um ômega. Então, eu vou ter menos ômega R seno de ωt na direção I, menos cosseno de ωt na direção J. Coloquei esse menos aqui para fora. Então, e agora eu vou calcular a aceleração. Isso aqui que vocês chamam de aceleração centrípeta, né? Que é a aceleração no movimento circular uniforme. Se eu derivar essa tralha aqui, o que vai dar? Vai dar menos ômega quadrado R cosseno de ωt na direção I, mais seno de ωt na direção J. O que é isso aqui entre parênteses? O que é isso aqui, ó, em verde? Isso aqui em verde é exatamente o vetor R. Né? Então, eu posso escrever a aceleração no movimento circular uniforme como sendo menos ômega quadrado vetor R em função do tempo. Tá? Normalmente, vocês são apresentados só o módulo dessa coisa, que é ômega quadrado R. Tá? Bom, e como a única força que eu tenho nesse exemplo que eu coloquei para vocês é devido ao campo magnético, então essa força vai ser que eu relaciono a aceleração com QVB sobre a massa, obviamente, é a força sobre a massa. Isso aqui é igual a ômega quadrado. Só que ômega é V sobre Rzão. Isso aqui é a velocidade angular. Então eu tenho V ao quadrado sobre R ao quadrado, multiplica por R, eu tenho isso aqui, certo? Se eu cancelar as coisas aqui, certo? Eu tenho uma relação direta. Olha só o que acontece. Se eu cancelar essas coisas aqui, eu tenho uma relação direta do raio com o mv, que é o momento da partícula, dividido por Q vezes B. Tá? Então, eu tenho uma relação direta com o raio e com a velocidade. Quanto maior for a velocidade, né, de uma partícula num campo magnético, maior vai ser o raio da trajetória dela. Certo? E, por outro lado, quanto maior for o campo, né, mais confinado vai estar esse movimento, menor vai ser o raio desse movimento circular. Eu não sei se eu expliquei a tua pergunta. Ou confundi mais ainda. Eu entendi a resposta, mas o processo todo foi meio confuso para mim. Desculpa, o que você não entendeu, André? Ups. Esse ômega é o quê? Ah! Ômega é frequência angular. É 2π sobre o período.
Tudo bem? Certo, certo. Esse ômega é 2π sobre o período. E aí acontece uma coisa muito louca, rapaz. Acontece uma coisa muito louca que tem a ver com o movimento ciclotron. Vou aproveitar e falar sobre isso agora. Esse aí eu tinha preparado uma coisa bonita para vocês. Olha só que legal. Né? Esse aí eu tinha preparado um papel bonito para vocês, que é o seguinte. O que acontece num acelerador ciclotron? Isso aí está no problema de revisão. Você tem um elétron, um próton, tanto faz, você tem uma partícula que é gerada aqui, e ela é acelerada nesse intervalo aqui, por um campo elétrico variável, né? E aí o que acontece? Você tem um movimento circular aqui, quando ela passa de novo por essa região, ela é acelerada mais um pouco, e assim o raio da trajetória vai aumentando, porque eu vou aumentando a velocidade. Toda vez que ela passa no meio aqui, isso aqui tem que ser síncrono, né? Isso aqui com esse movimento tem que ser síncrono, né? Esse ΔV tem que ser síncrono com o movimento, e aí eu vou aumentando o raio. Só que olha só que interessante. O raio da trajetória, como a gente viu agora há pouco, é esse mv sobre o QB, tá? Isso aqui não é nada fundamental. O que é fundamental é o F igual a QV vetorial B, força magnética. Isso aqui é resultado, isso aqui é análise do que acontece num campo magnético constante, né? Veja que eu posso escrever esse V como a velocidade angular vezes o raio, né? Se eu isolar esse V aqui e escrever um ômega, acontece uma coisa muito louca. Esse ômega, que é a frequência angular, né, é quantos radianos ela percorre por segundo. Né? Essa frequência é diferente da frequência. Frequência é quantas voltas por segundo você deu. Né? Frequência angular é quantos radianos por segundo você está fazendo no movimento circular. Então, esse ômega é 2π sobre t, e aqui eu consigo encontrar o período. Perceba uma coisa muito louca dentro de um ciclotron. A partícula vai acelerando, mas o período, esse t aqui, e a frequência angular, elas independem do raio e da velocidade da partícula, do raio da trajetória e da velocidade da partícula. Então, isso aqui é muito interessante num ciclotron, por quê? Você acopla. Como é que se faz essa tralha na prática? Eu acoplo isso aqui a um gerador de função e a um amplificador, obviamente, né? E eu vou dando chute na partícula. Toda vez que ela toda vez que ela sai daqui, eu dou um chute para esse lado. Toda vez que ela sai desse lado, eu dou um chute para o outro lado. E isso aqui é síncrono, né? Isso aqui é síncrono. Então eu tenho que ajustar a frequência do meu oscilador para casar com o período, né, da trajetória. E aí eu consigo fazer esse tipo de acelerador. Né? E você consegue dar velocidades muito grandes para partículas usando esse tipo de procedimento. E esse é um acelerador muito mais, acreditem, esse é um acelerador muito mais fácil de construir do que um acelerador linear. Né? Bom, e você tem aí na lista de revisão umas 3 questõezinhas que envolvem, 3 questões bem simples que envolvem esse movimento síncrono. Né? Nessa semana vocês vão ver que a lista de revisão tá bem simples, né? A lista de revisão tá bem simples. Tem 3 problemas praticamente iguais, só mudando o que pede. Tem um problema que pede a velocidade de saída do síncrono. O que acontece? Isso aqui tem um tamanho finito. Então vai chegar um ponto que eu tenho um raio máximo aqui da trajetória. E aí a partícula vai sair aqui. Vai chegar uma hora que a partícula vai sair aqui. E ela vai sair daqui com uma velocidade máxima. Né? Então tem um probleminha que pede a velocidade máxima de saída do ciclotron. Né? Tem um probleminha que pede a frequência. E eu acho que tem um probleminha que pede o período, se eu não me engano. Né? São probleminhas, nem chegam a ser são questões bem simples, né? E vocês vão ver que toda a lista de revisão está bem simples, tanto que a gente colocou uma lista um pouco mais complicada, não complicada, nos probleminhas um pouco mais complexos para você analisar, para você estudar para a prova. Que a lista de revisão realmente ficou muito fácil, né? Ia dar uma falsa impressão do que a gente ia cobrar na prova. Então, para se preparar para a prova, faça a lista de revisão, mas faça também a lista extra, que foi colocada hoje lá no Moodle. Eu acho que amanhã já vai ser colocado o gabarito dessa lista extra no Moodle. Tá? A gente deixou sem gabarito para dar um tempo aí para vocês fazerem sem gabarito mesmo, tá? Para ver se vocês conseguem entender um pouco ela. Bom, deixa eu voltar aqui. Ficou claro isso aí, gente, ou não? De movimento circular?
Ou eu mais confundi você que outra coisa, André? É que pra mim é muita coisa nova. Então tá meio confuso, né? Não, o movimento circular uniforme é velho. Não é Não novo, é lembro. velho. Não pense nisso. É velho. Não, é movimento circular uniforme, não. É constante. É constante. É porque ele não é mais. Com esse daí não é mais uniforme, né? Nesse caso. Do ciclotron. Não, no ciclotron não, mas o que eu quis mostrar no ciclotron? Quando ele passa por aqui, ele vai ganhando velocidade. Mas o que é legal nesse problema do ciclotron? A velocidade vai mudando e o raio da trajetória vai mudando. Mas a frequência angular, né, o número de radianos por segundo que a partícula faz, e também o período, né, o tempo que ela leva para dar uma volta, independe da velocidade dela. Isso é uma coisa muito louca. Né? Então, obviamente, quanto menor a velocidade, menor o raio, quanto maior a velocidade, maior o raio, mais o período da trajetória, ele depende apenas do campo magnético, da carga e da massa da partícula. Tá? Professor, mas tem uma pergunta também. Oi, fala aí. Nesses momentos, por exemplo, quando essa partícula aqui no ciclotron, ela acelera quando ela passa no meio desse ΔV aqui, mas quando ela está nessa trajetória circular, ela está em movimento constante. Exatamente, está com velocidade constante, exatamente. Velocidade constante. Exatamente. Né? Ela ganha energia cinética aqui. Aqui ela faz um semicírculo, né? Perfeito. Aqui ganha energia cinética, o semicírculo vai com um raio um pouco maior. Aqui ganha energia cinética, o semicírculo fica um pouquinho maior, ganha energia cinética um pouquinho maior, até ela sair do acelerador. Tá? Mais ou menos assim que funciona. Tudo bem, não? Entendi, legal. Beleza, então. Bom, deixa eu voltar. Então, quando ele tá fora da parte da aceleração, ele é uniforme. Ele só é movimento circular uniforme. Exatamente. É circular uniforme. Aí quando ele acelera, ele vai mudar, mas quando ele é circular uniforme de novo. De fato, isso aqui que eu desenhei, André, de fato, quando você pega um acelerador real, essa parte aqui, onde ele ganha aceleração, você tem aí uma diferença de potencial. Né? Você tem basicamente uma diferença de potencial. Essa parte aqui é extremamente estreita. Né? Então, a gente basicamente desconsidera essa parte aqui no movimento, porque é um intervalo espacial muito curto ali. Né? A partícula fica realmente a maior parte do tempo dentro da região de campo magnético. Tá bom? Entendi. Beleza, então. Bom, gente, deixa eu voltar aqui para o meu PowerPoint. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Eita, acho que eu tenho que parar de apresentar. Parar de usar esse negócio de PowerPoint, nem eu gosto. Mas é que minha apresentação estava tão bonitinha. Deixa eu ver aqui, tela inteira, vamos lá. Compartilhar a tela inteira. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui agora meu PowerPoint. Onde é que eu estava mesmo? Tava aqui. Eu estava aqui. Não era isso aqui. Era a apresentação do PowerPoint. Tá, tudo bem, vai. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é F5 que apresenta isso. Eita. Eita, não, meu Deus do céu. Aí eu voltei para o começo. Vamos lá. Eu dou várias clicadas aí e a gente já vai. Então, esse aqui. A regra da mão direita, aquilo que eu comentei para vocês do tubo de raios catódicos, a força de Lorentz quando eu tenho um campo elétrico e um campo magnético ao mesmo tempo, e aqui a gente estava falando do movimento circular, onde a gente extrai a relação entre o raio da trajetória, a razão carga-massa e a razão da velocidade pelo campo. Tem várias aplicações isso aqui, né? Principalmente espectroscopia eletrônica e espectroscopia de massa. Como é que funciona essa talha? Tudo bem, aqui você tem a região de campo uniforme. Agora imagine que eu venho com uma partícula fora dessa região, uma partícula com uma velocidade V fora dessa região. Quando ela entra, ela vai fazer um semicírculo, né? E o ponto onde ela sai vai depender do quê? O ponto onde ela sai, imagina que eu estou fazendo isso aqui. O ponto onde ela vai sair vai depender do quê? Da razão carga-massa, né? O elétron você sabe a razão carga-massa, vai depender da velocidade e do campo. Você sabe o campo, então isso aqui, de fato, espectroscopia eletrônica, você determina o quê? Você determina energia cinética dos elétrons. Então, como é que são feitos os experimentos aí? Você joga radiação, por exemplo, você pode jogar radiação ou você pode jogar realmente elétrons no material.
e aí você coloca esse espectrômetro de elétrons próximo dele, e aí você consegue analisar o quê? Você consegue analisar a energia cinética dos elétrons que saem, né? E aí você consegue determinar várias propriedades do material a partir dessa espectroscopia eletrônica. E você pode também trabalhar, isso aqui eu já trabalhei experimentalmente, com espectroscopia de massa. Como é que funciona a espectroscopia de massa? Você tem lá uma molécula, pode ser uma molécula gigante, que você não entende como ela funciona. Aí como é que você faz para estudar algo que você não sabe como funciona? Você taca a pedra e vê o que acontece, literalmente, né? Mas a pedra, no caso, você joga radiação, ou joga o elétron, e vê o que sai dali. Como é que funciona esse processo de quebrar a molécula. Então você pega esses fragmentos de molécula, os que são que são iônicos, você passa por um seletor de velocidade do Thomson, aí você sabe que velocidade isso foi, e aí você chega com essa partícula aqui e determina mede o raio da trajetória. Medindo o raio da trajetória, você consegue determinar a razão carga-massa. Então, as aplicações para esse movimento de partícula em campo magnético são gigantescas. A maior parte dos espectrômetros modernos, para determinar não só a energia, como para determinar a razão carga-massa, né, são feitos desse jeito. Né? Eu mesmo já trabalhei com alguns espectrômetros desse tipo, tanto espectroscopia de eletrônica quanto espectroscopia de massa. É muito divertido trabalhar com isso aí. Porque é fácil entender. Tá? Bom, alguma pergunta aí, gente? Quando eu dou aula presencial, eu costumo trazer essas coisas aí. E tem um equipamento da UFABC em que você consegue ver os elétrons fazendo a curva. Aí eu coloco o campo magnético, eu coloco uma componente da velocidade na direção do campo. Aí você vê o movimento helicoidal. Então, presencial tem esses bônus aí que eu não consigo fazer aqui em casa. Né? Eu fui ver para comprar, pensei, pô, será que eu consigo fazer um tubo de raios catódicos e mostrar para vocês o movimento de elétrons no vácuo? Eu fui ver para comprar, até dá para comprar, mas eu teria que vender meu carro para comprar o troço. Né? E fica um pouquinho caro. Né? É para fazer em casa isso aí. Né? No século XIX era um pouco mais barato. Vamos lá. Bom, uma outra coisa que vocês viram lá na lição do Moodle é elétrons num fio condutor reto. Né? Esse aqui eu tenho uns vídeos no YouTube sobre isso, né? Mas só lembrando aqui, o que acontece? Quando você tem um elétron dentro do condutor, a força é QV vetorial B. De fato, a carga é menos E, daí você tem V vetorial B. Mas o grande lance disso aqui, eu acho que vocês viram isso com sotaque chinês, não sotaque francês, do Schenck. Né? Mas o grande lance para você entender isso aqui é o seguinte: como os elétrons eles estão confinados no condutor, o que acontece? O elétron vai sofrer uma força. Vamos supor que eu tenho uma corrente para esse sentido aqui. Né? Então o elétron está caminhando para o outro lado. Se eu sofrer uma força, por exemplo, para cá, o que vai acontecer? Todos os elétrons vão tentar escapar, o elétron que está sofrendo essa força vai tentar escapar do condutor. Só que o potencial, né, que o elétron sente dentro lá do condutor faz com que ele fique confinado. Então, o que acontece? A força sobre todos esses elétrons que estão dentro do condutor é transmitida para o condutor. Imagina o seguinte, imagina que você está num ônibus, né, e aí o cara faz uma curva. Quando o cara faz uma curva, todo mundo vai para o lado. Né? E aí o que acontece? O ônibus impede que você caia, a parede do ônibus impede que você caia para fora. Então você transfere a força centrípeta, no caso, você está num referencial acelerado, para o ônibus. Então por isso quando o ônibus, motoristas de hoje em dia dirigem muito bem, então o ônibus quando faz a curva, ele faz... É a mesma coisa aqui. A força magnética vai fazer os elétrons irem para a parede do material, certo? Perto do extremo do material, e vão empurrar o material como um todo, o condutor como um todo, para uma certa direção. Se você somar a força de todos os elétrons que estão nesse pedaço do condutor, você vai chegar nessa expressão aqui, ó. De fato, isso aqui é o número de elétrons, essa aqui é a velocidade de deriva, né? Se você for ver, o que é isso aqui? Isso aqui é a carga, né? É densidade eletrônica vezes volume. E vezes Z, isso aqui dá a carga. Agora, se eu pegar esse V aqui, esse V é ΔX, que vai ser o L, por ΔT, que é o tempo que toda essa carga leva para atravessar o condutor. E aí eu vou ficar com ΔQ por ΔT, que é a corrente, esse L,
que é o comprimento do condutor, só que com sentido, é um vetor, ele está no sentido da corrente elétrica, esse vetor, vetorial B. É daí que sai essa expressão. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Eu não estou conseguindo ver vocês. Tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Ih, será que caiu a conexão? Estou falando com nada. Tô ouvindo, tá tudo bem. Opa, beleza. É quando eu estou apresentando. Eu não gosto de PowerPoint, quando eu estou apresentando o PowerPoint, eu não consigo ver vocês. Beleza, então. Isso aí vocês viram lá na apresentação do Schenck, né? Eu fiz um experimento um tempo atrás. Bom, aqui está o sentido da força, né? É a somatória da força sobre todos os elétrons. Agora imagina que... Bom, aqui eu fiz um exemplo bem bobão, né? Peguei um fio com 3... Bom, não é tão bobão assim. De fato, eu fiz isso aqui experimentalmente. Eu peguei um fio de 3 centímetros de comprimento, passando uma corrente de 1 ampere, e peguei um ímã de neodímio que eu achei no laboratório, que dava um campo da ordem de 1000 Gauss. 1000 Gauss é da ordem de 1 Tesla, aproximadamente. Né? 1 Tesla não, 0,1 Tesla, perdão. Né? O sentido de Helios é definido pelo sentido da corrente. O sentido da corrente e do campo são perpendiculares. Então eu tenho algo aí da ordem... eu tenho uma força da ordem de, nesse exemplo, de 0,003 Newton. Isso é muito ou é pouco? Hein, gente? Isso é muito ou é pouco? Parece uma força irrelevante. Isso aí é igual ao peso de... isso é igual ao peso de algo com 0,3 miligramas. Isso aí é muito pouco. Perdão, miligrama não, está em quilo. 0,3 grama. Peso de 0,3 grama é o mesmo peso de um fio de 3 centímetros, dependendo da espessura dele. Né? Então, quando eu fiz essa conta, imediatamente eu resolvi fazer um experimento. 0,3 grama força. O experimento eu gravei no YouTube um tempo atrás. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Cadê o bicho? Deixa eu parar de apresentar e apresentar aqui meu experimento no YouTube. Apresentar agora, apresentar uma guia do Chrome. Não é isso. Eita, cadê? Gabarito da prova, não. Deixa eu ver aqui. Questões mais difíceis da prova também não. Onde é que eu estou aqui? Aqui, YouTube. Vamos lá. Bom, esse é o experimento de Wasted. Deixa eu voltar lá para o meu canal. Onde é que está aqui? Onde eu coloquei isso? Aqui, força magnética sobre corrente. Tá? Então, esse videozinho aqui já tem uns pares de anos. Antes de fazer esse vídeo, eu demonstrava isso em sala de aula. Né? Mas eu demonstrava em sala de aula, principalmente quando a gente não tinha laboratório na UFABC. Né? Esse vídeo aqui é bem antigo, é de 2009. A maior parte de vocês eram crianças. Eu nem sei se ele chega a ter som. Então, deixa eu explicar aqui para vocês o que eu fiz. Eu fiz uma balança de corrente. Eu liguei essas duas placas de cobre aqui a uma fonte, né, onde eu aplico corrente. Eu estou usando essa fonte como fonte de corrente, então ela não é uma fonte de tensão, ela mantém uma corrente constante. E aqui eu fiz o seguinte, peguei um pedacinho de fio, coloquei aqui dessa forma, e aqui eu tenho um ímã. Vocês vão ver o que vai acontecer. Quando eu acho que nem tem som. Na época eu nem sabia gravar com som essa coisa. E aqui está medindo a corrente. O que vai acontecer? E aqui é o polo sul do ímã. Vejam que eu desenhei um S no ímã. Quando eu começo a passar corrente, percebam que tem uma força passando, uma força agindo aqui na minha balança de corrente. Isso aqui é só um pedacinho de fio que eu coloquei pendurado. Então você vê que tem força nesse sentido aqui. A corrente está passando nesse sentido, o campo está para baixo, né? Opa! E agora eu desliguei a corrente. Agora eu vou passar corrente no outro sentido. Então eu vou inverter os cabos. Estou invertendo os cabos e vou ligar a fonte novamente. Vocês vão ver que a força que o meu fio vai sentir vai ser nesse outro sentido aqui. Vai ser no sentido contrário. Olha só, já coloquei 0,2 amperes ali.
e o ângulo está ficando cada vez mais alto. Tá? Outra coisa que eu posso fazer, que eu deixei agora num campo pequeno, e agora a última coisa que eu vou fazer nesse vídeo é inverter o sentido do campo mantendo a corrente. Vejam que a força estava nesse sentido aqui, apontando para cá. Agora eu inverti o ímã. Eu coloquei o ímã de ponta cabeça, então agora o norte está para cá, certo? Vejam que eu desenhei um N no ímã. Tá? Não tem som mesmo essa coisa, eu não gravei o som. Olha só, vocês veem que passando corrente no mesmo sentido, a direção da força muda. Né? Tem um outro videozinho que eu gravei mais recentemente, que eu resolvi fazer, acho que esse é o ano passado. Esse aqui é do ano passado. Esse aqui é um vídeo mais novo. Extremamente sofisticado para demonstrar. É gozação que o experimento é sofisticado. Que está em muitos problemas. Tinha o meu vizinho, estava fazendo reforma ao mesmo tempo. Aqui eu fiz o quê? Eu peguei o meu ímã, aquele mesmo ímã, só que ano passado ele já estava enferrujado. Eu coloquei ele aqui dentro de uma Tupperware. Né? Então pegue uma Tupperware da sua mãe, né? Ela não vai gostar. Forre com papel alumínio de um lado e papel alumínio do outro. Eu peguei uma fonte de celular, eu tenho já várias fontes de celular estrupiadas aí, e isso aqui está alimentando com uma diferença de potencial de 5 volts. Então vejam o que eu fiz aqui. Né? Então isso aqui funciona como trilhos. Aqui eu quis reproduzir o experimento de trilhos. Vocês vão ver o que acontece. Temos um arranjo experimental extremamente sofisticado para demonstrar o experimento da barra deslizante, que está em muitos problemas. Eita. Carregando o vídeo. Por que o meu próprio vídeo fica carregando? Fenômenos eletromagnéticos, muitos problemas teóricos. Aqui nós temos uma vasilha de plástico relativamente rasa, e cada lado da vasilha é forrado com 2 folhas de papel alumínio. Cada uma das folhas é conectada aos polos da saída de uma fonte celular. E aqui nós temos a barra deslizante. O que vai um pedaço de papel alumínio. Esse aqui é um ímã. É um ímã de neodímio, muito comum em HDs de computador. E agora nós vamos colocar a barra em cima dos trilhos. O som ao fundo é o efeito de você ter filho. Vejam que eu coloco ali, ele já sente a força. Novamente. E agora invertendo o campo magnético. Vamos colocar a barra e perceber que a direção, o sentido da força, aliás, está do outro lado. Novamente. Esse é um experimentozinho bem legal. Deixa eu fechar isso aqui. Cadê vocês? Então, gente, basicamente, esse é um experimentozinho que dá para vocês fazerem em casa com ímã de geladeira e fonte de celular, e você pega um pedacinho de papel alumínio e você vê que realmente essa força magnética, ao invés de ser uma coisa abstrata, ela é realmente real. Você consegue observar ela em experimentos extremamente simples. Aquele experimento da balança, como a gente sabe, a massa do fio, a gente consegue até quantificar a força magnética fazendo aquele tipo de experimento. Umas outras coisas que vocês viram lá no Moodle é a parte de torque, né? Se você tem uma espira de corrente, obviamente você vai ter forças ali, e como você vai ter forças, diferentes em lados diferentes da espira, você pode gerar um torque diferente de zero, né? E o Cheng mostrou alguns exemplos, um exemplo de onde o torque é diferente de zero, mas a força total é zero. Você tem muitas coisas diferentes que você pode fazer com essas coisas aí, né? E para mostrar que tem um experimento bem bacana que eu mostrei um tempo atrás, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá no meu canal do YouTube também.
Também fiz alguns anos atrás. Eu fiz um motor elétrico extremamente simples, utilizando essa ideia de torque. Cadê? Só que eu não usei campo magnético homogêneo. Cadê meu canal aqui? Ah, vocês não estão vendo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Apresentar. Esse aqui eu vou mostrar para vocês que o torque que vocês viram na aula do Xing é real. Cadê aqui? Não. YouTube aqui. Compartilhar. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho o meu próprio vídeo aqui. Vídeos são os mais antigos aqui. Vamos lá. Onde tá? Aqui. Eu fiz um motor elétrico extremamente simples aqui. Apareça. Vejo que eu tenho apenas uma única espira. Conecto na pilha. E a espira gira. Eu não sabia como deixar isso com legenda naquela época, então eu coloquei um chaveiro da UFBC para dizer que foi feito na UFBC. Isso aqui foi feito em 2009. É o mesmo ímã, que eu tenho uma pilha Duracell e um pedaço de fio de cobre que eu coloco ali, e o sentido de rotação, isso aqui depende do sentido da corrente. Tá? E a forma de explicar isso aqui para vocês tem a ver com a não homogeneidade, a não uniformidade do campo magnético desse ímã. As linhas de campo fazem isso aqui, ó, elas abrem. Tá? E aí eu tenho uma força que vai num sentido aqui e vai para o outro. Tá? E você tem uma simetria de rotação nesse sistema aqui, que faz com que você tenha um torque constante. Isso aqui gira rápido pra caramba. O truque disso aqui é você fazer isso bem feito, para que você tenha sempre contato aqui, mas um atrito pequeno. Você tem que ter contato elétrico, mas o atrito tem que ser pequeno para esse motorzinho funcionar. Bom, gente, por hoje era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Né? Alguma dúvida, pessoal? Vocês já começaram a falar? Nossa, o que aconteceu aqui? Desliguei. Era o YouTube. Eu mesmo no passado interferindo na aula do presente. Enfim. E vocês veem que meus vídeos no passado também têm interferências de crianças, mas faz parte. 2009 eu não tinha. O que era aquela interferência? Então o vídeo é mais novo. Alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa que ficou pouco entendida? Tranquilo? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar para vocês. Eu acho que era basicamente isso aí. Bom, gente, então... Oi. Diga-me. Tem exercício em que eles pedem a potência a partir de um torque? Potência a partir de um torque? Caramba, onde é que está esse exercício? É do Survey. Qual? Vamos lá. Pera, deixa eu pegar. Deixa eu me organizar aqui. Mas é que eu pensei na internet, tinha dado uma fórmula para calcular a potência. Não, peraí, calma lá, onde é que está isso? Tá, deixa eu só pegar o exercício aqui. Um segundo. Tá bom. Quando você tem um dipolo magnético, é uma coisa que eu não entrei, que está lá no Moodle, né? Você tem o I vezes a corrente elétrica vezes a área, isso te dá o dipolo magnético do sistema, do circuito, né? E quando você tem um dipolo interagindo com campo magnético, você tem um torque e você tem uma energia associada, certo? Você tem um torque e uma energia associada. Então, provavelmente, o que ele está chamando de potência, ele está calculando a taxa de variação temporal dessa energia potencial. Provavelmente é isso, Vinícius. Né? Mas eu não sei qual o problema que é. Você pode falar o número dele para mim? Tá. Eu não estou conseguindo achar nada que envolva potência aqui, também não... uma coisa interessante para vocês verem ali o problema 52, né, que mostra o movimento helicoidal, né, isso é legal ver. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que fala de potência. Vamos ver, um fio longo,
Força magnética exercida, magnitude, Eu não estou achando isso aí. Você chegou a achar, Vinícius? Eu acho que era na versão da internet, então eu me confundi um Mas pouco. tem o número dele? Sim, mas só que eu acho que eu vou demorar um pouquinho. Eu posso te mandar por e-mail? Manda por e-mail, daí a gente troca uma ideia depois, daí a gente fala sobre ele A gente fala Próximo. sobre ele exato, na aula de tutoria. Né? Tá. Aí você evita que eu fale para você, esse é um problema muito interessante. E aí dá tempo de eu pensar nele, tá bom? Que eu não lembro de nenhum problema de potência envolvendo torque, mas pensando fisicamente o que você tem é um torque, mas você também tem uma energia potencial. O torque é basicamente de um circuito qualquer, é o momento magnético, o produto vetorial do momento magnético do circuito pelo campo magnético. E a energia potencial associada é o produto escalar desses dois. Então eu só consigo pensar em potência como a taxa de variação temporal dessa energia. Tá bom? Então tá jóia, pessoal. Então a gente se vê aí na aula de tutoria, né? Eu imagino que na quinta-feira vão ter várias dúvidas. Amanhã a gente vai colocar o gabarito dessa lista extra, que a lista de revisão realmente está muito, muito simples, tá? E a gente percebeu isso aí no começo, a gente percebeu isso ontem, de fato, que essa lista de revisão estava simples, né? De fato, eu sempre dou uma olhada na lista de revisão antes de dar a aula de regência, para tentar dar para vocês as ferramentas para resolver a lista de revisão na aula de regência. Só que eu olhei aquilo e falei assim, não, tem alguma coisa errada com o meu Moodle, aí eu mandei tem um monte de exercício igual aqui, parece que tudo do mesmo, e aí eu mandei um e-mail para o coordenador e falou assim, meu Deus, a gente não colocou a lista de revisão que deveria ser colocada esse quadrimestre, comeu bola, e aí a gente colocou uma lista extra porque viu que aqueles exercícios estavam realmente muito simples, tá? E a gente está tentando fazer uma prova condizente com essas listas, tá bom? Bom, beleza, pessoal. Então eu vejo vocês na próxima quinta-feira, tá bom? Até lá, então. E manda para mim o exercício, Vinícius. Sim, eu vou pegar daqui a pouco. Tá, joia. Alô, até mais, pessoal. Até.